Há uma denúncia de perseguição política que ganhou uma repercussão internacional que envolveu a jornalista alemã Vicky Richter, que denunciou que foi alvo de intimidação pela Polícia Federal no Brasil após tentar entrevistar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ela enfrentou uma tentativa de confisco do seu passaporte sobre alegações infundadas de entrada ilegal no Brasil. Durante a sua permanência em território nacional, Richter buscou documentar censura e perseguição política, mas foi alvo de um artigo difamatório por parte da mídia brasileira ligada à esquerda. Depois de deixar o Brasil, ela relatou que seu vídeo de denúncia foi censurado, desafiando Mark Zuckerberg a cumprir suas promessas de proteger a liberdade de expressão. Hello, I'm Vicky Richter. I'm an independent journalist and I'm producing a documentary about Brazil and its fight for freedom of speech against the Moraes. And it's mostly about the Moraes, what he did in Brazil and still does. And I want to tell you a little story how I finally got to know him a little bit better. So I tried to interview de Moraes too, because I had the chance to talk with several deputies from the opposition, like Eduardo Bolsonaro, Marcel van Hattem, Gustavo Gaia. And I'm a journalist, so I want to have both sides of the story. So I tried to reach out to the staff from de Moraes. And first I tried to call him. So I tried to call de Moraes' office out of a official office from a deputy in Brasilia, and the number was blocked. That was kind of strange. Like, why should a number be blocked to reach the Supreme Court judge? So we made a try to, if it's only because the telephone was broken, or is it really blocked? So we tried to call this office from de Moraes with a normal private phone, a Brazilian private phone, and we went through. So the number of the deputy is blocked to reach de Moraes, which is, I think, very critical. And we tried to ask the staff to schedule an interview. She said, oh, write us an email. So I wrote an email to de Moraes and asked for an interview because I'm doing the documentary, like I said, and I want to have both sides of the story, because you always have two sides of the truth, and I'm not producing any propaganda, so I want to have both sides. The answer was not really surprising. He didn't answer, but 40 minutes later I got a request from a Forum magazine journalist who wanted to know why I'm doing a documentary about suppressing of freedom of speech in Brazil. And he didn't do anything good, so he just wrote a smear article about me that I'm a Bolsonarista. I'm German, so I can't even be a Bolsonarist. I can't even vote for Bolsonaro, but he framed me as a far-right extremist, as a propagandist, and he didn't really talk with me, but it only took him 40 minutes to make a smear article about me. So now you see how so-called mainstream media journalists do their work. And the next day, that was Friday the 13th, I tried to fly home to the US from Brasilia, and the federal police tried to seize my passport. They said I entered Brazil illegally, which I didn't, because I flew in from Sao Paulo, got my stamp that I entered through customs, everything was fine. Then I flew from Sao Paulo to Brasilia, got my stamp, everything was fine. So all of a sudden, after reaching out to de Moraes and Lula asking for their opinion, why they're doing this to Brazil, for a documentary, the Brazilian federal police says, you entered Brazil illegally. After a while at the airport, they let me go because there was no lawful reason to keep my passport and let me stay in Brazil. So I flew home. But this is how the federal government in Brazil treats foreign journalists who wants to expose what's going on in Brazil, because they try to silence me. I don't get me silenced, because your voices in Brazil are ready to hurt, and I have to get your word out, because what happens in Brazil can happen everywhere over the world. So it's very important that the world listens what happens in Brazil. Fabi, será que temos mais um caso como aquele do jornalista Maurício Tavares, que veio ao Brasil, foi detido por várias horas pela Polícia Federal, no dia 7 de setembro do ano passado, e acabou sendo liberado de última hora? Ou esse caso é um pouco diferente em relação àquele do jornalista português? Bom, eu acho esse caso mais grave, muito pior por alguns detalhes, né, que a própria jornalista nos trouxe. Primeiro, ela faz um documentário que se chama Fora Moraes, mas pelo que eu entendi, ela exerce o jornalismo como tem que ser. Então ela tentou, por diversas vezes, buscar sempre o outro lado para trazer, né, o que o bom jornalismo acaba fazendo. Os dois lados de uma questão polêmica, para que aquele que possa estar assistindo tome a sua decisão do que é certo e errado, né? E é bem grave, porque ela estava em São Paulo, ela viajou para Brasília e ela tomou essa, eu não sei o adjetivo correto, né, essa repreenda, se é que isso existe, da Polícia Federal,
lá no aeroporto em Brasília, dizendo que ela teria entrado ilegalmente, o que causou o total choque dela, porque a gente sabe muito bem, né, que também não é tão simples assim entrar de forma ilegal, ainda mais uma jornalista tratando de um tema tão sensível, né? E depois de passar por uma situação horrenda, o que aconteceu é que, eu não vou falar essa empresa, o nome dessa empresa, para a gente não dar moral e nem direito de resposta, mas não sei se são jornalistas, mas essa outra mídia que é bem esquerdista, havia informações privilegiadas a respeito de todas as questões que só ela e a própria Polícia Federal sabiam, né, adiantando até o próprio vídeo que ela divulgou, e é por isso que ela fez esse vídeo, para contar que a imprensa já estava lá prontíssima, como se fosse uma notícia de mídia estatal daqueles governos russo, por exemplo, né, para dizer, se adiantar e tentar difamá-la. Gente, meu Deus do céu, isso é um total absurdo, é um desrespeito de tantas coisas. Se a gente estivesse com a lei aqui de pé, né, você fala de rainha em tribunal, mas do que vale um tribunal ou uma rainha, né, com a falência total do império da lei, né, a gente precisa da retomada do império da lei no Brasil. E antes de concluir, eu tenho duas observações. A primeira, cadê vocês com esses likes? Tá bem assim dificultoso ver esse 8.000 e poucos likes, por favor, por gentileza, por obséquio, não vai cair o dedo. E outra coisa é que eu me divirto vendo a reação aqui, né, do vereador aqui, o Maurício, que é nomeado lá nos Estados Unidos, se divertindo com as nossas mazelas. É realmente isso, né? Porque ele é brasileiro, ele sabe também. Então ele ri, eu dou risada junto, porque ainda o brasileiro, ele faz isso, piada da própria tragédia para tentar sobreviver. E ai, que inveja que dá de pensar aí em relação ao Texas, né? Se o Brasil chegar um dia lá, se um dos estados chegar com essa legitimidade aí que tem o Texas, eu espero que seja São Paulo. Eu torço por isso. Eu ainda acho que vai ser algum Mato Grosso, um dos dois, que vai ser o novo Texas brasileiro, mas tenho minhas dúvidas. Vamos passar a bola para o Jorge Serrão. E esse caso, Serrão, é um caso de perseguição ou a jornalista tinha mesmo que ter um visto para trabalhar no Brasil como jornalista profissional? Ela estava toda certinha, de novo, a reedição do caso do português Sérgio Tavares, agora com a alemãzinha Vicky Richter. Coisa horrível, meu Deus do céu. Eu não entendo aonde a bolha de Brasília vai querer chegar dessa maneira. Por que esse tipo de agressão gratuita? Por que esse esquema do Estado policialesco, tentando intimidar quem tenta fazer o seu trabalho jornalístico pelo mundo afora? Aqui os tupiniquins, a maioria dos midiáticos tupiniquins, se submetem aos esquemas de poder. A maioria tem medo, a maioria gosta de puxar o saco, a maioria não faz o jornalismo como ele tem que ser. Mas os estrangeiros, em boa parte, fazem. Essa moça tentava fazer isso. E acabou virando o quê? Mais uma perseguida pela tirania tupiniquim de maneira vil, inútil, em que só vai aumentar o desgaste internacional da imagem do Brasil. Não é da entidade que manda persegui-la ou que a persegue. É o Brasil quem fica com o filme queimado. É o Brasil que vai virando pária internacional em termos de desrespeito a direitos humanos, em desrespeito à mínima legalidade. E liberdade de expressão e de imprensa aqui, daqui a pouco vai virar alta ficção. Então, está na hora da gente reagir, tomar vergonha na cara. A gente aqui, Braddock e companhia, faz a nossa parte. Mas é preciso uma reação maior da maioria do povo brasileiro. A gente tem que se indignar com toda essa porcariada que está acontecendo aqui. Mel Gibson acusa o governo da Califórnia por incêndios e critica o governador da Califórnia por sua inação. Durante uma entrevista à rede americana Fox News, Mel Gibson fez declarações polêmicas ao acusar o governo da Califórnia de possivelmente iniciar os incêndios em Los Angeles por meio de manipulações no abastecimento de água. Gibson criticou duramente o governador do estado, dizendo que ele deveria parar de usar gel no cabelo e começar a trabalhar, insinuando que as autoridades estavam negligentes
E o ator também afirmou que as pessoas responsáveis por combater esses incêndios estão, abre aspas, dormindo no ponto, fecha aspas. Rodrigo Constantino, iniciando por você, os incêndios já destruíram 15 mil acres e já afetaram celebridades como Paris Hilton e Billy Crystal, que perderam suas casas. E não tem sinal de parar essa devastação. Qual será o efeito político desse gigantesco incêndio lá na Califórnia? Se os californianos tiverem juízo, né, eles vão aprender uma lição da forma mais dura possível. É óbvio que uma sequência de inação, má gestão, ideologia, né, no lugar de foco em resultado, tudo isso que o Partido Democrata representa e eles vêm governando a ala mais radical do partido até há anos, há décadas até a Califórnia, Los Angeles mesmo, né, ali, tudo isso tem consequências. Né? Sim, nós conseguimos mapear a origem de vários problemas nessa cadeia que levou a esse incêndio dessa proporção. Tem uma ala da direita que gosta de teoria da conspiração para tudo, então, que nem o fogo no Havaí, foi tudo deliberado para fazer isso e aquilo. Não é verdade isso. Mas o que é verdade, sim, é que para proteger um peixinho, eles impediram de transportar água. E água, agora, parece que o Gavin Newsom se deu conta, é importante para apagar incêndios. Que a questão das florestas intocáveis também tinha chovido muito, as florestas cresceram, aí esse ano veio a falta de chuva, os ventos muito fortes, incêndios que podem ou não ter tido origem criminosa alguns, mas começa a lamber e aí já era. Então não dá para conter. Então, vários problemas que sim têm conexão direta com má gestão. E o foco da líder dos bombeiros em diversidade. Vamos pintar os hidrantes de arco-íris que isso vai resolver o problema. Quer dizer, a falta da meritocracia nessa gestão. Então tem inúmeras coisas que a gente pode apontar aqui, e a Ana Paula Henkel, que mora na Califórnia há muitos anos, fez um ótimo resumo no programa 4x4 esse domingo, encontram lá o vídeo, e ela falando disso até de forma muito emocionada. A gente pode apontar sim para erros de gestão do Partido Democrata, da esquerda progressista. Agora, se o eleitor californiano vai aprender ou não, não sei. Muitos estão aprendendo da forma mais dura e, graças ao federalismo, estão picando a mula, que é o voto mais efetivo que tem, é o voto com o pé. O Ben Shapiro, por exemplo, fundador do Daily Wire, mora aqui na Flórida agora, perto de mim. Vários californianos estão indo para o Texas, aí votar no Maurício Galante, e vários estão vindo para a Flórida. Porque não é para menos. Eles estão vendo, né, que ideias têm consequências. E no caso das ideias woke, das ideias progressistas radicais, as piores consequências. Agora, tem alguns que não vão tirar as lições corretas disso. Já estão dizendo que o Mel Gibson dava entrevista no Joe Rogan falando mal do governador e negando o aquecimento global enquanto sua casa pegava fogo. Quer dizer, para eles, a culpa é do aquecimento global, talvez do Bolsonaro. Né? Então, se eles tirarem as lições equivocadas desse episódio, vão continuar insistindo no erro e aí pagando um preço alto. Do Bolsonaro não sei, mas do Trump possivelmente sim, né, Maurício? Você que é o único brasileiro, né, político no Texas, eleito em cargo legislativo nos Estados Unidos, você é vereador lá no Texas. O Texas atraiu nos últimos anos muitos californianos que estavam fugindo dos altos impostos, da crise imobiliária lá nas grandes cidades do Texas, dessa agenda woke desesperada, e muitas empresas foram para o Texas também, inclusive a própria Tesla mudou para lá, né? Vocês esperam que após esse incêndio vai ter uma outra onda migratória de californianos que vão procurar no Texas melhores condições de vida? Absolutamente, é exatamente assim que funciona. As pessoas e as empresas procuram ir para os lugares onde eles são mais confortáveis, onde eles podem viver mais confortavelmente, com segurança e prosperar. Então você tem a diferença, o estado do Texas não cobra imposto estadual, nem para pessoa física, nem para a empresa. E na Califórnia, uma empresa ali está pagando cerca de 28% de imposto. Então eu também estabeleci minha empresa aqui no Texas por causa disso. Então você tem aí, por dia, o estado do Texas recebe 2.600 pessoas por dia mudando. Nem todo mundo vem da Califórnia, vem de outros estados também por conta de reposicionamento de empresas. Mas
depois dessa tragédia, né, uma tragédia, quase... Ontem eu vi na noticiária que 12 mil casas já tinham sido atingidas, completamente devastadas. Foi o que o Constantino falou, os ventos continuam fortes lá, e na próxima semana é previsto continuar a destruição, e nem que você colocasse 1.000 caminhões de bombeiro lá, a própria chefe dos bombeiros lá da cidade falou isso, se você colocasse hoje 1.000 caminhões de bombeiro, não ia resolver, nem que você tivesse água à vontade, o incêndio está fora de controle, e isso vai, para mim, na minha leitura como político, né, eu já coloco uma gaivotinha aí, que eu acho que o Nilson acabou a carreira política dele. Tanto é que nessa eleição do Trump, o Constantino sabe muito bem disso, o mapa avermelhou muito, o mapa de distritos que se tornaram republicanos aumentou quase 2 vezes. Então o interior da Califórnia é basicamente republicano. Então só as grandes cidades, Los Angeles, San Diego, São Francisco, as grandes cidades continuam bastiões liberais. E isso tende a mudar com esse êxodo das pessoas, e além da insatisfação com as atitudes e incompetência dos administradores públicos lá. Vamos passar agora, continuando também o assunto Estados Unidos, porque o Trump compartilhou um vídeo satírico com Obama, escrevendo "Hillary me odeia". Donald Trump usou a plataforma Truth Social, que foi, por sinal, criada quando ele foi banido do antigo Twitter, né, após as eleições de 2020. Ele usou a plataforma para compartilhar um vídeo satírico que simula uma conversa com o ex-presidente Barack Obama, na qual ele menciona que Hillary me odeia. Esse vídeo foi postado no mesmo dia que Trump e Obama se sentaram lado a lado durante o funeral do ex-presidente Jimmy Carter, que ocorreu no dia 9 de janeiro, uma semana que contou com a presença de todos os ex-presidentes americanos vivos que se acomodaram juntos na cerimônia. Na imagem capturada, que aparecem na esquerda para a direita, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e também Donald Trump, né? Leandro, vamos começar com você. O que você acha dessa... O que você achou quando você viu essa imagem do Trump e do Obama falando, né, conversando um com o lado do outro, quase que espilhotando, né? Parecia um encontro entre amigos. O mesmo Obama... que várias vezes chegou até a insultar Trump, né, até publicamente naquela famosa janta dos correspondentes, e o próprio Trump que por muito tempo acusou Obama de não ser sequer cidadão americano. O que você achou dessa cena e o que você achou da Kamala Harris desapontada lá na frente desse encontro entre os dois? Bom, isso só explicita a hipocrisia e a falsidade da esquerda, porque até pouco tempo atrás o próprio Obama estava chamando o Trump de nazista, né? Então você senta do lado do nazista, você conversa com o nazista, você faz piadinha com o nazista, né? Então obviamente desfaz essa mentira e fica mais evidente, né? A verdade é que o Partido Democrata americano aqui está em desarranjo. Eles não sabem como fazer frente a esse fenômeno Trump, mais do que isso, né? Ao colapso das bandeiras que eles elegeram nos últimos anos. Então eles elegeram aí o identitarismo, elegeram a explosão dos gastos públicos, né, um Estado gigantesco que não é compatível com os valores americanos, e elegeram a censura, a manipulação das informações, através da censura da internet, através do controle da imprensa. E a verdade é que isso não funcionou, né? As pessoas simplesmente não compraram. E o fato do Trump ter saído da presidência depois de uma eleição manipulada, para dizer o mínimo, e voltar com um apoio muito maior, comprova esse colapso. Então agora a esquerda vai ter que encontrar um outro caminho, porque as suas bases dos últimos vários anos simplesmente colapsou, né? Então essa conversa do Trump com Obama evidencia o teatro que a esquerda montou, as mentiras que eles apresentaram, e o público americano simplesmente não comprou, né? Essa que é a verdade. O público americano não comprou, Consta? O que você achou dessa cena e do fato de que não só a Kamala Harris, mas também uma fatia importante do eleitorado democrata também se indignou com essa situação? Eu ia chamar a atenção para o mesmíssimo ponto do Leandro, né? Eu comentei isso já também.
É bizarro, né, que o Partido Democrata utilize essa retórica tão divisiva, né, e tão absurda de demonizar os seus adversários políticos como se fossem inimigos da democracia, da pátria, e como se fossem todos eles uma espécie de Hitler reencarnado, porque isso não é algo específico do Trump. Porque o Trump tem um estilo mais radical, porque é mais fanfarrão. Eles conseguiram fazer a mesma demonização na campanha do Mitt Romney. O Mitt Romney é um rhino, Republican in name only. Ele é democrata em tudo, menos no nome do partido. E é um lorde britânico em postura. E conseguiram pegar lá uma época em que ele teria levado um cachorro em cima do carro numa viagem e falaram que ele era Hitler, que ele era um fascista. Fizeram isso com todos os candidatos, assim como no Brasil o PT faz. O PT chamava José Serra de fascista. O cara é comunista, até mais esquerdista do que muito petista. Então, isso é a velha história, né, do Joãozinho do Lobo, que fica gritando lobo, lobo, lobo no quintal. O dia que aparecer um lobo, ninguém vai acreditar. O dia que tiver, de fato, uma ameaça fascista, digamos assim, ninguém vai acreditar, porque se o Obama considera o Trump um fascista, mas fica de pé de ouvido rindo de conversinha com ele, ora, então o que a gente pode extrair disso? Que não existe de fato essa ameaça, que eles encaram que na hora da eleição vale tudo, que é só uma questão de retórica. O Geraldo Alckmin foi perguntado há pouco tempo, num programa de entrevista lá meio semi-morto, roda morta, alguma coisa assim, e ele disse, né, aquilo lá era época de campanha, o ladrão vai voltar à cena do crime, a gente toma muita canelada e dá muita canelada, nada para ver aqui. Quer dizer, isso é irresponsável, Então é óbvio que o Partido Democrata não considera Trump um bicho-papão, até porque eles requentaram essa retórica depois dele ser presidente. E o país não sofreu nada. Aquele 6 de janeiro foi lá a narrativa que eles têm do nosso 8 de janeiro depois. Mas ninguém acredita, de fato, que o Trump é uma ameaça da democracia. E está aí a prova. Obama rindo de piadinha com ele. Pois é, né? Se o cara for nazista, você não ri de piadinha, você manda para Nuremberg, né? Para um processo como em 45. Jorge Serrão, uma palavra para definir o rosto da então candidata democrata Kamala Harris, né? Esse rosto tenso, né? Esse rosto bastante disappointed, como se fala em inglês. Qual o adjetivo que você usaria para definir o rosto de Kamala Harris? Um rosto imorrível, porque ela ali não sabia onde ela ia enfiar a cara dela com aquele rosto, sentou na frente, ao lado do maridão dela, aquele que deu muita grana para a campanha do Obama. A Kamala Harris, o marido dela, foram os caras que primeiro acreditaram em Barack Obama. Bancaram muito a campanha do Obama. E ali, ela olhou feio, olhou meio atravessado assim para o Obama, sentadinho do ladinho do Donald Trump. A cara dela foi de alguém muito PT da vida com a cena. E Obama malandro, né? Ele sentou ali. Para quê e por quê? Para tentar esconder que, na verdade, ele foi o cara que montou todo esse esquemão, o woke que botou os democratas no chão, na lona. Então, se tem um verdadeiro culpado pela derrota da Kamala Harris, esse cara chama-se Obama. Kamala, fala para ele, você é o cara, foi você que me ferrou. E esse meme espetacular. O resto a gente compra com um cartão corporativo emprestado que Lula, de repente, deixa a gente utilizar. Nicolás Maduro propôs o uso de tropas brasileiras para a, abre aspas, libertação de Porto Rico, fecha aspas. Lembramos que Porto Rico é um território americano, não é um estado, mas é um território americano, e essa declaração surpreendeu muitos líderes regionais, né? A sugestão foi feita durante um discurso em que Maduro criticou a presença dos Estados Unidos na ilha, e a proposta foi recebida com cautela pelo governo brasileiro, que ainda não emitiu uma resposta oficial. Como que essa informação foi recebida nos Estados Unidos, Maurício, já que temos um ditador da Venezuela que está convidando um seu aliado, pelo menos ideológico, né, o Lula, a invadir um pedaço do território americano?
Olha, aqui essa situação da Venezuela e o que o Maduro fala, e esse envolvimento aí, acho que ele teve um ataque de sincericídio, né, Serrão? Nesse comentário. E é risível. E não teve impacto aqui na grande mídia, não teve impacto nenhum, mas o novo governo que vai assumir agora, dia 20 do Trump, já tem essa noção clara de que o Brasil é um ator que faz o jogo duplo, tentando fazer jogo duplo, mas na verdade ele está do lado do Maduro, não quer mostrar em público e nem, né, que realmente trabalha para sustentar o regime do Maduro, mas ele está alinhado aí com o Irã, com a China, com a Rússia e com a Venezuela. Isso já não é surpresa para ninguém. E essa ameaça que a Venezuela representa, aliada junto ao Brasil, aliado com a Cuba, isso que está trazendo o governo Trump a focar os esforços estratégicos geopolíticos nessa nova gestão do Departamento de Estado do Marco Rubio, ele ter escolhido como o vice, o subsecretário de Estado, o Christopher Landau, que foi embaixador do México, então um profundo conhecedor da América Latina e do México, da economia, da situação de segurança do México, e também nomear o enviado especial Maurício Claver Carone, que foi presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e você vê, ele trabalhou no governo Trump. Quando acabou o governo Trump, ele foi indicado para o Banco Interamericano. O governo Biden sabotou ele, e vejam como, conseguiram tirar ele de lá por acusações de envolvimento com uma funcionária dentro do banco. É basicamente como o ex-presidente da Caixa Econômica Federal no Brasil. O método é o mesmo. Então ele foi retirado de lá e está voltando à cena e vai ser um enviado especial. Então o Brasil é hoje, sem sombra de dúvida, visto como um antagonista e como uma ameaça potencial ao novo governo dos Estados Unidos. Vamos passar a palavra para o Constantino, né? Consta, na sua opinião, você que também está lá nos Estados Unidos, assim como o Maurício, fora uma ameaça pouco crível, né? Mas como fica a imagem do Brasil nesse pedido de invasão, basicamente, do território americano por parte do Maduro? Eu vou acompanhar o relator aqui, Maurício, né? É exatamente isso. A grande imprensa dá uma ignorada, mas aqueles que importam para assuntos de América Latina dentro do próximo governo Trump, eles estão atentos e eles sabem muito bem o jogo que o Lula vem fazendo, né? Então eles não acreditaram em momento nenhum no teatrinho que o Lula tentou promover de rixa com o Maduro para agradar os coleguinhas globalistas, né, democratas, nessa aliança instável e nefasta tucano-petista, né, do Alckmin, Alexandre de Moraes e outros tucanos, junto com os comunistas do PT. A Maria Elvira Salazar, que é uma congressista aqui da Flórida, né, ela foi reeleita e ela é muito incisiva nos discursos em relação a Maduro e Brasil. O Marco Rubio, que é filho de cubanos e vai ser o todo-poderoso secretário de Estado do governo Trump. Então, acabou a palhaçada. O próprio Trump já disse que não descarta nem mesmo a ação militar, né? Se vai chegar a tanto para tentar salvar a Venezuela, eu não sei. O que eu sei é que essa nova gestão republicana que vem aí já entendeu que com Nicolás Maduro a Venezuela não tem nenhuma salvação. Ou seja, não há diálogo possível, não tem acordo de levantar parcialmente sanções e fazer compra de petróleo acreditando em eleições livres, essa baboseira que a turma do Biden fingiu que acreditava, com o Trump não vai rolar. E o Brasil, nessa história, cada vez mais é visto como um ícone do eixo do mal, como um país que recebe navios do Irã, que o senador Ted Cruz até hoje está cobrando investigações para ver o que aconteceu, que é muito próximo da China, da Rússia, né, que é anti-Israel. Então, é um governo atento ao que representa o Lula, o Foro de São Paulo e a onda comunista na América Latina. Não vão ficar de brincadeira, não. Acabou a palhaçada. Só para o público entender, acho que temos um vídeo do Maduro, vamos dar uma olhada nele pedindo para o Brasil invadir os Estados Unidos, vamos ver como que foi esse pedido de invasão de território alheio. É muito hermoso saber que Puerto Rico está livre por sua liberação.
Así como en el norte tienen una agenda de colonización, nosotros tenemos una agenda de liberación. Y la agenda nos la escribió Simón Bolívar. Está pendiente la libertad de Puerto Rico y la lograremos, Brennan, con las tropas de Brasil y Abreu de Lima ir al frente. Batallón Abreu de Lima para liberar Puerto Rico. ¿Qué te parece? ¿Ah? Me parece que liberaram as drogas pesadas na Venezuela, claramente. Você quer saber tudo o que acontece hoje no Brasil? Então você tem que assistir ao Braddock Show, o programa que fala de tudo e deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Clique aqui e siga o Braddock Show. Palavra de super-herói.